Olá, meus alunos. Hoje nós vamos começar um assunto que não está na apostila de vocês, mas que a gente precisa desse conteúdo para seguir em frente com a nossa matéria, para os próximos bimestres. Então, nós vamos falar de operações com ângulos. Os babilônios, como nós já tínhamos visto, acreditavam que o Sol girava em torno da Terra. E por isso eles inventaram uma maneira de classificar, de dividir a Terra com esse giro completo de 360 graus. Esse arco, quando eles dividiram a circunferência em 360 partes, esse arco recebeu o nome de grau. Então, as operações com ângulos, para estabelecer o grau, os babilônios dividiram o círculo em 360 partes iguais, pois acreditavam que essa era a quantidade de dias referentes a um período de um ano, porque o sistema de numeração dos babilônios era de base 60, diferente do nosso, que é de base 10. O deles é de base 60. E daí vem outra herança dos babilônios, que é a divisão da hora em minutos e segundos. Então, essa tabela aqui, ela mostra uma circunferência completa, tem 1 sobre 360 é o grau, minutos e segundos, a circunferência, ou seja, uma circunferência. O grau é 1/360 avos, o minuto é 1/21.600 avos e os segundos é 1 sobre 1.269.000 segundos. Então, essa tabela aqui nos ajuda na conversão. Como cada uma das 360 divisões do círculo corresponde a um grau, nós temos que uma volta é igual a 360 graus, meia volta a 180 graus e um quarto de volta a 90 graus. Outra motivação era escolher o número de 360 graus porque ele tem 24 divisões. Além disso, 360 é divisível pelos números de 1 a 10, menos o 7. Essa propriedade tem diversas aplicações práticas, como dividir o planeta em 24 fuso horários, cada um com 15 graus de longitude, relacionando com a convenção estabelecida no dia 24 horas. Então, daí, com essa divisão é que surgem o meridiano de Greenwich, tá? E as respectivas longitudes. Então, o grau possui dois submúltiplos, um minuto, representado por esse tracinho em cima, e o segundo, representado por dois tracinhos. Observe, nós lemos 32 minutos, 81 minutos, 15 segundos e 45 segundos. Um grau corresponde a 60 minutos, um minuto corresponde a 60 segundos. Por exemplo, se a gente quiser fazer a transformação, 2 graus em minutos, se eu quiser transformar 2 graus em minutos, eu multiplico 2 por 60, porque cada grau tem 60 minutos. Então, eu tenho 120 minutos. Se eu quiser pegar 12 minutos e transformar em segundos, então eu tenho 12 vezes 60, 720 segundos. Isso se a gente está no grau para minuto e de minuto para segundo. Se eu quiser fazer o caminho contrário, ao invés de multiplicar, eu vou dividir. Para simplificar, nós temos essa tabela de conversões. Se eu estou indo da esquerda para a direita, ou seja, de grau para minuto, de minuto para segundo, nós sempre vamos multiplicar uma unidade por outra por 60. Se eu estou fazendo a minha conversão da direita para a esquerda, ou seja, de segundo para minuto, de minuto para grau, eu vou dividir por 60. Vamos fazer a adição de ângulos. A conta que nós vamos fazer é uma conta de adição normal, uma conta de somar normal. Nós só precisamos ter um cuidado com os resultados. Um exemplo aqui, 6 graus, 25 minutos e 36 segundos, mais 4 graus, 40 minutos e 30 segundos. Então, veja, eu tirei como resultado 10 graus, 65 minutos e 66 segundos. Porém, nós podemos apresentar esse resultado de outra forma. Vamos ver a demonstração. O ângulo de medida de 10 graus, 65 minutos e 66 segundos, nós temos que 65 minutos é 60 minutos mais 5 minutos. 1 grau,
ou seja, é igual a 1 grau mais 5 minutos. E 66 segundos é 60 segundos mais 6 segundos, ou seja, 1 minuto mais 6 segundos. Dessa forma, a gente pode escrever que 10 graus, 65 minutos e 66 segundos é igual a 11 graus, 6 minutos, 6 segundos. Como que a gente faz isso? Esse minuto que sobra na casa do segundo, a gente vai somar mais um na casa do minuto, tá? É igual a conta do vai 1, quando a gente faz adição. Só que aqui, o 1 grau que vai, os 60 segundos que estão sobrando na casa dos segundos, chega na outra casa como grau. E os 60 minutos que está sobrando aqui, vai para a casa seguinte da esquerda como 1 grau, tá? Os 60 minutos corresponde a 1 grau. Na subtração, a gente vai proceder da mesma forma. Vejam, aqui eu tenho que subtrair 32 segundos de 40 segundos. Eu não tenho como fazer isso. Então, é aquela continha de pedir emprestado. Só que eu tenho que me lembrar que quando eu pedir 1 grau, 1 minuto emprestado na casa do minuto, ele vai chegar aqui como segundo. Ou seja, eu vou somar a casa do segundo mais 60. A mesma coisa eu vou fazer quando eu pedir emprestado na casa do grau. Quando eu pedir 1 grau emprestado aqui, ele soma 60 minutos na casa do minuto. E aí eu consigo fazer essa conta. Observe que existem valores diminuendo que são menores do que os valores do subtraindo. Quando isso acontece na subtração, temos que tirar do valor da esquerda, completando o que está menor. Ao retirarmos 1 minuto de 16 minutos, ficaremos com 15 minutos, sendo que o 1 minuto que a gente pediu emprestado é igual a 60 segundos, o qual deve ser somado a 32, resultando em 92, como eu já havia dito. Agora, nós temos que tirar 1 grau de 54, que vai ficar 53. Considerando que 1 grau é 60 minutos, temos 60 mais 15, ou seja, 75 minutos. Portanto, a gente consegue fazer a conta agora. Eu posso agora tirar 92 segundos, de 92 segundos, tirar 40 segundos, de 75 minutos, tirar 18 minutos, e de 53 graus, tirar 17 graus. Vamos trabalhar com transformações de ângulos de graus para minuto e segundo. Como a gente já viu, os ângulos são medidos em graus e as subunidades do grau são os minutos e os segundos. Vamos ver como a gente faz essa conversão de unidades. A tarefa pode ser útil para que, caso você necessite fazer operações com medida de ângulo. Suponha que você tenha que dividir um ângulo de 90 por 4. Não é difícil, nós vamos fazer uma conta normal. Eu vou encontrar 22,5. Só que eu não quero expressar essa resposta como sendo um decimal do grau. Eu quero expressar em minutos ou segundos. Então, como que a gente faz? O ideal, no entanto, é que você apresente o resultado sem vírgulas, mas transformando a parte decimal 0,5 minutos em segundos. Ou seja, nós vamos pensar que 22,5 graus é 22 graus mais meio grau. Para transformar meio grau em minutos, vamos usar a regra de 3, ou seja, se 1 grau é 60 minutos, meio grau vai ser um valor que a gente quer encontrar, que eu chamei de x, ou seja, x é igual a 30 minutos. Quando nós temos a conta que vai restar em minutos e segundos, a gente vai fazendo a mesma coisa. Em alguns casos, você terá uma medida com minutos e segundos. Por exemplo, quando eu tenho 30,12 graus, é 30 graus mais 12 graus. Então, transformando 12 graus em minutos, eu vou encontrar 30 vezes 0,12 é igual a 7,2. Isso aqui é 7 minutos mais 0,2 minutos. Então, eu preciso transformar esse 0,2. Então, 1 minuto é igual a 60 segundos, 0,2 minutos vai corresponder a um valor de x. A gente faz a regra de 3, a multiplicação cruzada, então eu chego à conclusão de que 0,2 minuto corresponde a 12 segundos. Então,
Então, eu posso escrever que são 30 graus, 7 minutos e 12 segundos. Quando eu multiplico por 3, veja, eu estou multiplicando por números naturais, tá? O único cuidado que a gente tem que tomar é o mesmo cuidado que a gente tinha com a adição. Essas casas dos minutos e segundos não podem passar de 59. Se somar, por exemplo, aqui, como nós temos aqui 60 minutos já representa 1 grau. Então, simplificando, eu vou ter 72 graus e 60 minutos, que eu vou transformar direto em 73 graus. Na divisão de ângulos por número, eu tenho duas situações. Quando a divisão é exata, a gente não tem que se preocupar com nada. Aqui 36 graus em 30 minutos, quando eu dividir por 3, 12 graus e 10 minutos. Divisão direta, tá? E exata. Mas quando eu tenho, por exemplo, 39 graus e 20 minutos, eu vou dividir por 4, eu vou fazer as contas separadas. Eu vou dividir primeiro o grau, depois o minuto. Quando eu divido 39 por 4, eu acho 9, porque 4 vezes 9 é 36, e restam, vai sobrar 3 graus, tá? Esses 3 graus que sobram, eu vou jogar na casa dos minutos, ou seja, isso ele vai se transformar em 180 minutos que eu vou somar. Então, 20 minutos que já existiam, mais 180 minutos que vieram desses 3 que sobraram, vai dar 200 minutos. E aí eu faço a divisão de 200 por 4, dá 50. Aqui nesse caso, a divisão parou no minuto, mas ele poderia ter sobrado um resto aqui no minuto, eu ia ter que fazer a mesma coisa, jogar os minutos que sobraram para a casa do segundo, e aí a minha divisão ia ter a casa do segundo também. Então, agora vocês vão treinar um pouco. Eu coloquei na plataforma uma lista de exercícios referente a essas aulas. Eu peço que vocês as realizem e mandem para mim. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijo grande para vocês.